A chave do sucesso hoje traz um tema muito simples e que parece muito comum: comunicação. Em nossos programas a gente sempre aborda este tema e é sempre bom ele vir à tona novamente. Conosco está Reinaldo Passadori, o nosso convidado de hoje, que vai explicar, vai dizer, vai informar do que a gente está falando, Reinaldo. Comunicação. Seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar aqui com você, com as pessoas que estamos vendo aí. E, de fato, assim, aparentemente é uma coisa muito simples, é chegar lá e fala, chega lá e se comunica, chega lá e fala. Só que não é bem assim, né? Notadamente quando as pessoas não têm tanta experiência, por exemplo, para falar em público. É muito comum as pessoas terem muitas limitações e muitas dificuldades. E é por essa razão que a gente está já no mercado há bastante tempo. Para você ter uma ideia, estamos há 34 anos com a nossa empresa, que hoje tem o meu nome, que é Passadori Educação e Comunicação. E tivemos a oportunidade de treinar mais de 100 mil pessoas, desenvolver trabalhos para mais de 100 mil pessoas, para aprimorarem, pessoas de todas as áreas, líderes de maneira geral, pessoas das organizações, profissionais dos mais diversos, pessoas que em algum momento tiveram e têm assim, aquele desafio de ter que fazer uma apresentação, de ter que representar a empresa, de ter que atender a um cliente. E aí é que as pessoas ficam inibidas, né? Muito embora tenham conhecimento, experiência, bagagem, mas na hora de falar, de se levantar, aparece o microfone, é que aparecem os grandes problemas. Até ia entrar nessa seara aí, há 3 décadas aí no mercado, lidando com os problemas, explicando, facilitando a vida das pessoas para se comunicar. Qual que é o principal ingrediente aí que as pessoas travam? Timidez, incapacidade, empatia? O que é que acontece que as pessoas param de se comunicar? Cada caso, Silvia, é um caso. É mesmo. Porque cada pessoa tem um Complexo problema, assim? uma limitação. Não, pode ser que algumas pessoas tenham todos os problemas. Tá. Mas é muito comum, nós temos lá, recebemos pessoas, e o problema principal que mais tem assim, trazido pessoas para os nossos treinamentos são aspectos relacionados a condições ou dificuldades psicológicas. Medo, a gente dá nomes bonitos, medo, ansiedade, timidez, fobia social, ou seja, a pessoa tem que... Trava. Mas só que não. O famoso trava. O famoso trava, né? Ver um microfone, uma câmera, uma luz, uma determinada situação diferente da qual ela não está acostumada. E você consegue reverter isso? As pessoas conseguem. Não é você, as pessoas. Não, Gostei dessa a gente resposta. cria condições favoráveis, primeiro, para elas se conhecer, perceber as qualidades que tem, ter contato. Todo mundo tem qualidades. Você, por exemplo, tem qualidades. Quais são as suas qualidades? É muito comum acontecer isso, uma experiência que a gente tem normalmente em sala de aula. Depois de uma primeira gravação, perguntar: o que você achou da sua apresentação? A resposta normalmente é: eu não gostei. Eu não gostei, isso é verdade. Do que você não gostou? Aí vem a segunda pergunta. De nada. Não é essa aí também. Bom, então vamos tentar dimensionar um pouquinho a situação para a pessoa ter uma melhor dimensão de percepção para ela poder dar uma resposta mais congruente. Observe a sua voz. Estou perguntando para você. Observe a sua voz. O que você acha da sua voz? Normalmente a resposta é: horrível, nem parece que sou eu. Aí então, fale sobre o seu corpo. Nossa, está gordo, feio, isso, aquilo, só problemas. Fale da parte intelectual, da estruturação do pensamento, vocabulário, roteiro. É muito enrolado, falei muitos nés, muitos tás. Só que é comum acontecer isso e as pessoas não percebem, fica um desafio para você também pensar a respeito disso, que as pessoas não percebem, não reconhecem as qualidades, as capacidades que tem. E todos nós temos características positivas. Adorei isso que você falou. Charme, beleza, estilo, uma boa presença, uma boa voz com variações de volume, dá vida à fala, ou seja, fala de maneira tal que encanta, que envolve as pessoas. Agora há pouco falamos Mas um parece pouquinho tão sobre... fácil você falando isso, Reinaldo. Eu tô aqui quietinho, não tô nem intervindo tanto assim. Você certamente falava porque é o seu assunto, é o seu espectador aqui, tema. vamos lá. E a empatia, ou seja, as pessoas têm qualidades. Então esse talvez seja o nosso grande desafio, ajudar as pessoas a reconhecerem, a viverem em harmonia com as qualidades que têm. E depois, claro, no processo vão aparecendo limitações. Poxa, a pessoa não sabe estruturar um pensamento, tem dificuldades relacionadas à voz, dicção, ou fala depressa, ou devagar demais. Outra dificuldade, a pessoa não sabe fazer um gesto, prende as mãos, enfia as mãos no bolso, ou fica se coçando, ou sei lá. A gente nem percebe, né? Não Tá percebe. fazendo isso. É impressionante. Não Por que a gente está falando de tudo isso, de comunicação? Aqui um programa que sempre fala sobre empreendedorismo, sobre empresários, sobre mercados, varejo, dinheiro. Líderes. Líderes são natos, Reinaldo, ou líderes são aprendem? Vamos considerar algumas coisas, como a comunicação, estamos falando tanto de comunicação. Mas, assim, as pessoas podem aprender com maior ou menor facilidade. Se a pessoa tem já uma tendência, um gosto, então tende a desenvolver com mais facilidade certas habilidades. É como a liderança. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para liderar do que outras,
mas todas as pessoas podem aprender técnicas e recursos para desenvolver a sua capacidade de liderança. E hoje a liderança é um dos recursos fundamentais das organizações. Tanto que o maior investimento hoje, já há alguns anos, feito pelos departamentos de treinamento das organizações, é na preparação de seus líderes. Então, se for escolher qual a área principal nas quais as empresas estão investindo e buscando um aprimoramento, liderança em primeiro lugar. E vem a comunicação atrelada ao processo da liderança e depois outros treinamentos mais técnicos e específicos de acordo com as necessidades da organização. Não sei se você pode dar essa dica, mas eu estou curiosa e eu vou perguntar. Quais são as características de um líder? Dá para a gente identificar? Falar assim, claro, aquele claro. ali não sabe ainda que ele é um líder, mas esse vai virar um líder. Assim, é justamente assim, a capacidade de sobressair. O bom líder hoje, porque conforme o tempo tem a liderança, então tinha lá o antigo coach, né, o she coach que a gente brinca, que era o líder pela pressão. Então, Adorei, she coach, adorei. Era o líder assim, aquela história do que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje esse líder deixa de ocupar mais espaço para deixar um espaço hoje diferente de relacionamento, de contato, de respeito, que é a diferença de ser percepção líder e ser chefe, né? Essa é a Bem diferença. diferente, né? Então, o bom líder hoje é aquele que tem a capacidade de empatia, aquela palavrinha mágica, de se colocar no lugar do outro e, de acordo com cada tipo de pessoa, estimulá-la de forma apropriada. Tanto que há estudos mostrando até os tipos de pessoas no relacionamento interpessoal. E que tem a ver, então, com a pessoa identificar que tipo de pessoa é, de que maneira ela é mais ou menos estimulada ou motivada. Além disso, hoje, a liderança pelo exemplo. Um bom líder, hoje, uma das principais características é aquele que mostra como é que se faz. Mais do que fala. Mais do que fala é o exemplo que dá. Porque muito daquilo que fala, se não estiver congruência, a pessoa fala uma coisa e mostra outra, porque ela se torna uma pessoa então falsa, ou até uma certa hipocrisia, porque ela diz, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque aí então, o bom líder é aquele que mostra o caminho, se esforça, se empenha, se dedica. Também deve ter a competência técnica. Não adianta para poder, ser só claro, saber o que fazer, saber ensinar, saber liderar. E o líder hoje, principalmente, é aquele que está sempre evoluindo, constantemente fazendo cursos, numa educação continuada. Não se dá para pressupor hoje que uma pessoa que exerce um papel de liderança fique estacionada no tempo e no espaço, num tempo de mudanças e mudanças muito rápidas que estamos vivendo hoje. Não é? Como é que um líder pode fazer numa pequena empresa, num pequeno espaço ali de funcionários, com 20, 30 funcionários ali, como é que ele pode liderar? Eu estou perguntando bem na prática mesmo, Renato. É com palestra? É com cursos motivacionais, levando uma equipe para viajar. Como é que se lidera uma equipe pequena? Eu creio que tudo está dentro de uma mesma... Primeiro, assim, o espírito da empresa, que é criar condições para haver um clima legal, um clima bom para se trabalhar. E um bom líder é aquele que tem não só no processo empático, mas cria condições para ele ser respeitado e também ser procurado, e as pessoas poderem dizer aquilo que pensam e sentem. É aquela pessoa que conversa, que olha nos olhos, que fala com as pessoas, que ouve, principalmente, mais do que fala, para poder entender, saber estimulá-la de acordo com a sua necessidade e a capacidade. Cria-se, então, um ambiente favorável para isso acontecer. E também aquele líder, qualquer que seja o tamanho da empresa, pequena, média ou grande, é aquele que evita conversas que não sejam adequadas, por exemplo, tipo rádio peão, aquelas conversas que vêm porque falta a comunicação da empresa via liderança. Então as pessoas falam o que querem, não têm um respeito, não têm consideração e cria-se então comunicações inadequadas de acordo com o contexto. Minando, né, assim, fofocas ou ambientes que não sejam adequados e sadios. E também fake news e certas pessoas que não estão alinhadas ao ambiente, porque uma pessoa é como uma maçã podre numa cesta de maçãs, ela acaba contaminando, acaba contagiando de forma negativa o ambiente. Então, o bom líder é aquele que tem essa percepção, a cuidado sensorial perceptiva para notar isso e saber lidar com as situações. Se for o caso, até eliminar aquelas pessoas que não estejam adequadas àquele contexto, que pode estragar até um processo e um ambiente muito legal. Vou usar um exemplo aqui das antigas, que é o tal do telefone sem fio, que era uma brincadeira que a gente fazia muito quando eu era criança, pelo menos, principalmente na minha época, assim, que era a gente vai passando uma informação até chegar naquela última pessoa ali. Por que eu estou colocando esse exemplo bobo hoje nessa entrevista aqui falando sobre comunicação? Como que eu, como líder, ou não precisa ser o líder, como eu que estou ali norteando, eu estou à frente de uma empresa, consigo fazer com que a informação chegue claramente até o final do processo da minha empresa, até, se eu sou dona de uma loja, até o segurança
que trabalha na loja, entender a mesma informação e ela não chegar completamente diferente ali. Porque parece que é do ser humano, quando passa informação, interpretações. É verdade. E aí? E a comunicação, na verdade, não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que é decodificado, aquilo que é percebido, aquilo que é reconhecido pelo outro. E não necessariamente o conteúdo, porque o conteúdo pode ser igual. Só que a forma de falar, ela pode gerar toda uma diferença. Totalmente. Então eu falo um tom mais agressivo, talvez por um problema que tenha acontecido em casa, uma preocupação qualquer, então fala um tom mais A partir de agora assertivo. todo mundo entra às 5. E pronto. Não, eu poderia dizer a partir de agora, todo mundo, por gentileza, entre às 5. Quer dizer, diz a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Estamos investindo mais, queremos E há você mais muita presente na empresa. incongruência, muitas vezes, ou a falta de sensibilidade da pessoa que fala dessa forma. Então ela fala uma coisa mostrando outra. Por exemplo, poxa, hoje eu estou muito feliz. Feliz nada, já morreu, só falta enterrar. Já não está rolando. Não tem, o entusiasmo, a força, a vibração, ela pede uma maneira também adequada. E outra coisa também que acontece aí na decodificação. Muitas pessoas levam para o lado pessoal uma coisa que está relacionada a um trabalho. Estou te dando feedback, uma informação. Hoje chamei lá um rapaz, lá para conversar com ele na minha empresa, e assim, dei umas orientações. Olha, preciso que você cuide mais do meu LinkedIn. Não está sendo feito, tem lá tantos milhares de seguidores e não estamos utilizando isso. Mas como? Começou a se defender. Não, está bem, o que você está fazendo está muito legal. Estou te pedindo para você fazer, além do que você faz, mais isso, usar não só o aspecto do LinkedIn, no aspecto, mas a maneira como estava lá falando, talvez assim tenha sido, aí ele começou a se defender. Não, peraí, vamos começar de novo, porque percebi também que talvez a maneira de ter falado não tenha sido adequada. E essa sensibilidade que um líder deve ter para poder, então... E tem uma outra coisa em relação à sua pergunta que é muito curiosa. Qual seria a pergunta que eu posso fazer? Isso aqui é para você também pensar um pouquinho a respeito. Você está perguntando, eu também estou aqui. Ó. Qual é a pergunta que eu posso fazer, que eu devo fazer para ter a certeza de que o outro entendeu exatamente aquilo que eu queria dizer? Oxi, sei não. Se perguntar, você entendeu? Sim ou não? Eu vou ter não. certeza? Não. E a pergunta então é a seguinte, o que você entendeu do que eu disse? Você disse isso, mas eu percebi que você está com raiva. Não, desculpa essa parte, vamos tirar de novo, eu vou falar. Essa parte, eu realmente estou com um problema, uma coisinha, então passou isso na minha fala, na minha voz, no meu tom de voz. Então, me repita, por favor. Então você disse isso, pediu para eu fazer isso, espera que eu faça e chegue nesse ponto. Agora nós nos entendemos. O mundo seria melhor se todas as pessoas fizessem isso. O mundo, as relações internacionais, os conflitos todos seriam minimizados se... de fato, as pessoas pudessem ter essa certeza absoluta de que aquilo que foi dito foi de fato aquilo que foi compreendido. Ao contrário, aquilo que foi compreendido foi de fato aquilo que foi exatamente dito. Gente, nosso tempo é curto, eu sei, quando o papo é bom, parece que o tempo passou rapidamente assim. Então, olha, dessas dicas aqui que o Reinaldo deu pra gente, eu também posso dar uma outra dica para vocês, que é a indicação de um livro, ou de alguns livros dele aqui, para falar exatamente sobre isso daí que a gente está conversando aqui. Um deles é esse daqui, ó, As 7 Dimensões da Comunicação Verbal. Conta pra gente aqui um resuminho, o que tem nesse a chave do sucesso aqui, o pulo do gato desse livro. Nós treinamos em nosso instituto, lá no nosso trabalho, mais de 100 mil pessoas. Então fui, de acordo com a quantidade, os gerentes, diretores, sugando, percebendo as necessidades e dificuldades deles. E fui montando assim, quais eram as principais dificuldades e necessidades das pessoas. Daí nasceu esse livro, que fala sobre a comunicação intrapessoal, Virou comunicação interpessoal, a comunicação da voz, do corpo, a comunicação técnica, a comunicação intelectual e a comunicação na dimensão espiritual. Tudo aqui. Tudo aí. Tudo aqui. Com práticas, com exercícios, com vivências. É aquele livro para a gente ler no final da noite, desencanado. Não é para ser uma aula isso daqui para você, no dia seguinte, se botar à prova ou querer ter uma nota 10. É ir praticando as sugestões aqui. E tem outro, né? Que quem não comunica, não lidera. Que, aliás, foi uma frase inicial que a gente começou falando aqui, que comunicação é poder. É, poder. O que eu tenho nesse livro aqui? Quem não comunica, não lidera. Então, bom, o título já está dizendo. Esse ele aborda assim, é possível haver pessoas que se comunicam, mas não sejam líderes. Mas é impossível haver um líder que não saiba ou não aprimore a sua habilidade de comunicação. Está intrinsecamente ligado ao papel do líder, a capacidade de influenciar, de motivar, estimular, inspirar outras pessoas. Então aí a necessidade do desenvolvimento da comunicação de um líder. Então eu peguei os elementos fundamentais da comunicação para um líder.
para ele poder, enfim, cumprir o seu trabalho, desenvolver a sua capacidade de liderar outras pessoas. Reinaldo, super obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui. Hoje o papo foi rápido, foi só uma introdução aí da comunicação, mas eu acho que a gente pode desenvolver muito mais temas aqui. Só um detalhe, os livros não estão no circuito comercial. Como que eu faço para ter? Então, tem a questão de entrar no nosso site e saber as informações, caso queira saber. www.passadori.com.br. Lá você tem informações, se quiser buscar, conhecer um pouco mais, também artigos, alguma coisa que seja do seu interesse. Site aqui embaixo, então, ó, www.passadori.com.br. Muitíssimo obrigada, volte sempre Um prazer. com muito mais dicas aí pra gente. Pode contar comigo. Obrigada mesmo.